muito boa tarde para você que nos acompanha. O programa Brasil Cristão está no ar. Hoje é segunda-feira e eu digo para você uma segunda-feira que abre uma semana toda especial aqui no Brasil Cristão, né, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Drica. Sem dúvida nenhuma, nós vamos começar a nossa semana com um tema precioso, porque o nosso Deus é Emanuel, é um Deus conosco, um Deus perto de nossas necessidades, que cuida de nós. E aí, Drica, nós vamos trazer uma série de ensinamentos da Escritura e da Igreja a esse respeito, né? Exatamente. Hoje, você que está nos acompanhando, que sempre, né, já colocou aí na sua agenda o programa Brasil Cristão, como aquela parte do dia onde você para aprender, ser catequizado, participar conosco, interagir aqui com os nossos temas. E nós também aqui, né, Fernando? Sim. Vamos crescendo junto com você na nossa doutrina e também na Palavra de Deus. Hoje, inclusive, eu comecei aqui o programa com a Palavra de Deus na mão, porque hoje nós vamos falar sobre a Divina Providência. A Divina Providência, a forma com que Deus cuida de todas as coisas para nós, os seus filhos. Como é que ela se manifesta? O que é, né, Fernando, Exato. a Divina Providência? Sim. Quantas pessoas vivendo hoje preocupadas, e essa preocupação tem gerado ansiedade, e essa ansiedade tem gerado doenças emocionais, doenças psicológicas. Como é que nós nos prevenimos de tudo isso? A Palavra de Deus tem a receita. Eu quero começar o programa de hoje lendo para você esta palavra. Presta atenção no ensinamento que Jesus deu, no único sermão, né, enorme que Jesus fez na vida. Ele deixou vários ensinamentos e um deles, ele deixou esse ensinamento aqui, ó, presta atenção. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós muito mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só dia à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios dos campos, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais vós, homens, fracos na fé. Por isso, não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer, ou o que iremos beber, ou o que iremos vestir. Deus, de fato, sabe todas as necessidades dos seus filhos. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Esse foi um dos ensinamentos que Jesus deixou em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Seria muito bom se nós cristãos nos alimentássemos dessa palavra todos os dias, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Esse trecho da Escritura, pessoalmente, Drica, ele me traz uma confiança, uma certeza do cuidado de Deus. De fato, Deus cuida de nós. Aquilo que está na Escritura, a gente pode evidenciar quando a gente busca o reino de Deus. São tantos testemunhos que a gente podia contar, tantas coisas que é vida na nossa vida. Sim. Eu sei que isso acontece na sua. Sim. E acontece na minha de tantos modos, né? Acontece na vida da Associação do Senhor Jesus.
né? Provavelmente você que está em casa nos acompanhando agora, começando conosco esse programa, já experimentou a providência de Deus. Inclusive, você pode participar conosco aqui. Hoje nós vamos ter testemunhos, participações aqui no nosso programa, né? Vamos receber a nossa querida irmã Luísa, que vai estar conosco contando a providência de Deus nessa obra também, e tantas outras pessoas incríveis que experimentaram esse cuidado de Deus na vida delas, que vai trazer para nós nesta tarde. Mas esse programa hoje, Drica, vai falar muito com pessoas, talvez como você que está nos assistindo agora, ou como pessoas que você conhece, que estão, sobretudo por causa da situação na qual a gente se encontra agora, sobretudo enquanto país, mas isso é mundial. Por causa dessa situação, pessoas estão entrando em pânico, numa crise de nervos, pressão alta, todos os tipos de manifestações já físicas, de ansiedades e tudo isso, porque tudo que essas pessoas têm na vida são seus bens, são suas coisas. Vivem para o aqui e o agora. E nós estamos aqui hoje para dizer que isso é aquilo que a Sagrada Escritura diz, isso é vaidade das vaidades. Mas para você que é fiel, Deus manda dizer, através da Escritura, através do ensinamento da igreja e da vida e dos testemunhos que nós vamos contar aqui, não vai faltar na sua casa, não vai faltar, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Nós vamos hoje tentar mostrar para você como é que essa divina providência age na nossa vida. É isso que nós vamos fazer, iluminados pela palavra e pela doutrina da igreja. Agora, você quer participar conosco? Quer contar a sua experiência com a divina providência de Deus? Como é que o Senhor te livrou naquele momento da sua vida? Então você vai participar através do nosso WhatsApp, já está aqui na nossa tela para você, 19997169915, 19997169915. Envie a sua mensagem, se você tiver dúvidas também, seu comentário, participe conosco aqui hoje, que nós queremos a sua participação, tá bom? Afinal de contas, todos somos filhos de Deus, todos precisamos desse cuidado, né, Fernando? Verdade. Vamos aqui então para a nossa sala, você também é convidado a estar conosco aqui, se juntar a nós neste momento. Para começarmos então a falar, porque a palavra de Deus você viu, né? Jesus, quando ele falou isso aqui, que eu acabei de ler essa palavra, ele estava dando o sermão da montanha. Ele estava falando ali com muitas pessoas, né? E ele estava então trazendo o sermão da montanha, ensinando a respeito de várias coisas da vida. Agora, Fernando, eu acho importante dizer, Sim. porque Jesus, a palavra de Deus, toda a Escritura contém mais de 365 vezes a ordem, a frase, não temais, não é? E Jesus, ele vai trazer essa outra palavra, não vos preocupeis. O que é preocupar? Vamos entender um pouquinho essa palavra para nós entendermos como é que a divina providência age em nós? Porque tem tudo a ver, presta atenção. O que é ocupar? Vamos lá. Ocupar é o quê? Você já ouviu quando falou ocupação? O que você lembra? De repente, daquelas pessoas que invadem um pedaço de terra, se ocupam daquele lugar e permanecem ali, né? Elas estão ali, agora vão construir a sua vida ali, vão fazer suas atividades ali e não saem dali. Se eu falar assim, Fernando, vamos conversar? E o Fernando disser para mim, Drica, eu não posso, eu estou ocupado. Significa que você está fazendo algo, você está em ação, né? Então, ocupação, ocupar é um verbo, então é uma ação. Quando você se ocupa de algo, você precisa estar naquele lugar fazendo aquela coisa. Agora, quando Jesus diz para nós, preocupar, por que a preocupação é um perigo? Por que Jesus nos alertou? Estou aqui neste momento, agora são... Que horas são aí, Bruno, diretor? Que horas são agora? 3h22. São 3h19, nós estamos ao vivo aqui na Rede Século XXI, apresentando o programa Brasil Cristão a respeito da Divina Providência. Se eu começar a me preocupar dos meus afazeres lá na minha casa, por exemplo, da janta hoje à noite, eu vou me preocupar. O que vai acontecer dentro da minha cabeça? Eu vou me transportar para hoje à noite, na hora da janta. Aí eu vou começar a ver, nossa, eu não comprei mistura, eu não fui no mercado.
eu já saí aqui desse momento do Brasil cristão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, Exato, Fernando? claro. Eu estou me preocupando antecipadamente de algo futuro. Então eu estou gastando energia, sentimentos, pensamentos. E o que acontece? O meu agir aqui não vai ser inteiro. Eu não vou conseguir fazer o meu presente bem feito, porque eu vou ficar ansiosa, porque eu vou lembrar que eu não fui no mercado. Ai, não vai dar tempo de eu comprar mistura. Ai, meu Deus do céu. E aí, o meu presente não vai ser vivido da forma como deve ser vivido. O programa, eu não vou entrar no programa, eu não vou falar, inclusive eu preciso mesmo ir no mercado, hein? Eu não vou estar aqui inteiro para vocês aí em casa. Você consegue perceber? Isso gera o quê? Ansiedade. Quem vive preocupado, olha o perigo disso. Se você vive preocupado, você vive antecipando situações na sua vida e causando uma turbulência enorme nos seus pensamentos, na sua mente. Nunca vive o momento presente, né, Drica? Nunca vive o momento presente. Se entrega naquilo que, nesse momento, Deus apresenta para fazer. Está sempre... Exatamente. Né? E olha, é possível você adiar a vida por andar sempre preocupado por coisas que, né? Não, olha, é um tema precioso, Exatamente. Para você acompanhar hoje. Porque vai gerar o quê? Ansiedade e tantas outras doenças. O que nós queremos mostrar para você? Que você pode viver sem se preocupar, abandonando como filhos nas mãos de nosso Deus, que cuida de todas as coisas. Fernando, vamos começar então com a participação, porque já tem participação conosco aqui. Que maravilha. Então vamos ver quem é que está começando hoje o programa, à tarde conosco aqui. É a Maria Socorro. Boa tarde, Drica e Fernando. A divina providência de Deus acontece na vida da gente quando a gente coloca todas as coisas nas mãos de Deus e deixa Ele cuidar de tudo. Maria Socorro, essa é uma grande verdade. Agora, será que é fácil, Fernando? A gente se abandonar e deixar Deus cuidar de tudo? É um desafio, mas eu diria para você que essa atitude de abandono é o cume da vida no Espírito. Sabe, quando a gente faz lá no início da caminhada o seminário de vida no Espírito Santo, se você tivesse que me perguntar assim, Fernando, qual é o principal tema do seminário de vida no Espírito Santo? Olha, tem amor de Deus, tem pecado, tem salvação, tem fé e conversão, batismo no Espírito Santo, comunidade. Qual é o principal tema? O principal tema é o senhorio de Jesus. Porque nós somos batizados no Espírito Santo para viver sob o total domínio de Jesus de Nazaré nas nossas vidas, na nossa alma, em tudo que fazemos. Então, é exatamente isso que a nossa irmã está colocando ali. Esta entrega, ela precisa ser feita, é condição para a santidade, é condição para a felicidade e é um desafio para nós. É um desafio. A palavra de Deus nos ilumina com as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, não vos preocupeis com o que beber, com o que comer, com o que vestir, mas a nossa doutrina também nos ilumina. Peguei aqui. Então, é o Catecismo da Igreja Católica, você pode abrir se você tiver. Onde que eu mostro? Isso. Aqui? Pega lá. Número 305 do Catecismo é onde começa a falar dessa providência divina na nossa vida. Vocês podem ver que, graças a Deus, está bem usado, né? Graças a Deus. Que é para isso que serve o catecismo, para usar. Exato. Marcar, riscar, anotar, né? Eu vou ler aqui o número 305 do Catecismo da Igreja Católica. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celestial, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Olha que lindo. Das mínimas necessidades de seus filhos. Por isso, não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer ou que iremos beber. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que é o texto que a Drica acabou de ler para nós, de Mateus capítulo 6. Fernando, lá no 322, completa esse 305, esse número 305. Olha, lê aí, por favor. Cristo convida-nos à entrega filial à providência de nosso Pai Celeste. E o apóstolo São Pedro lembra, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Que maravilha, né? Gente, lançar sobre ele. Exatamente. Deus, quando Ele nos criou, Ele
preparou já de antemão todos os cuidados necessários para que nós vivêssemos bem para Ele, né? O que está acontecendo hoje? Por que tantas doenças emocionais, Fernando, têm surgido nos últimos anos no nosso meio, na sociedade? Sim. Não é? Doenças psíquicas, pessoas com síndrome, como você disse no começo, síndrome de pânico, depressão, tristeza, né? A ansiedade, ela virou uma doença mesmo, não é? Uma doença que a pessoa, ela não consegue desfrutar da vida. Você não consegue, sabe aquela leveza? Nem numa convivência com os amigos ou com a sua família. Você vive preocupada o tempo todo. É para você esse programa hoje. Hoje nós queremos que você comece a meditar essas palavras do Catecismo e da Palavra de Deus, onde está dizendo aí que Deus cuida das mínimas coisas da nossa vida. Inclusive, Drica, a gente vai mostrar agora para você uma participação, né, um testemunho, um ensino do nosso querido irmão André Botelho. O André é fundador da comunidade católica Pantocrátor, aqui na Arquidiocese de Campinas, uma grande comunidade carismática, mais de 25 anos já de comunidade, e ele deixou essa palavra aqui para nós. Vamos ver juntos. Olá, eu quero fazer uma pequena partilha sobre esse tema tão importante, a providência de Deus. Meu nome é André Luiz Botelho de Andrade, sou casado, pai de 4 filhos, fundador e moderador geral da comunidade católica Pantocrátor, fundada em Campinas. Estamos comemorando 30 anos esse ano. Esse tema é muito importante porque tantas vezes as pessoas não compreendem bem. Nós somos tão materialistas, tão preocupados com dinheiro, que nós, ao falarmos de providência, nós pensamos em dinheiro, né? Achamos que a providência de Deus diz respeito às questões financeiras. Meramente as questões financeiras, as questões materiais. Também diz respeito a isso, né? E isso também é importante, né? Mas muito maior, muito mais importante é a providência de Deus, que abarca uma coisa muito maior. Porque o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 302, diz que a criação é criada em estado de caminhada rumo à perfeição, né? Rumo perfeito que é Cristo. E o que é a providência de Deus? São as disposições pelas quais Deus conduz esta criação a esta perfeição, a Cristo. Isto é a providência de Deus. Tudo aquilo que Deus fez e faz, conduzindo a criação, especialmente o homem, a Cristo, à salvação e a Cristo. Então, de fato, Deus foi providente e continua sendo providente, porque Ele fez e continua fazendo tudo o que é necessário para que encontremos a Cristo, para que caminhemos a esta perfeição que é Cristo. E o que Deus fez? Deus, primeiro, Ele construiu toda a economia da salvação, aquilo que nós chamamos de economia da salvação, né? Culminada em Cristo, nos deu seu Filho, que se encarnou no meio de nós, morreu na cruz e nos salvou, deu a vida para a nossa salvação. Deus, o Pai providenciou o Filho, que coisa linda, para a nossa salvação, para consumar esse projeto da criação, né? E não só isso, nos dando o Filho, pelo Filho nos deu e continua nos dando o seu Espírito, o Espírito de Deus, que nos leva a esta salvação, a esta santidade, né? E nos deu e continua nos dando a Igreja. E com a Igreja, os sacramentos de salvação, os sacramentos da Igreja. Nos dá, por exemplo, os padres, o ministério ordenado, através dos quais nós podemos ter esses sacramentos. Então, esta providência de Deus é toda esta ação que aconteceu e continua a ação acontecendo em prol do homem, para que ele seja salvo, né? Para que ele encontre a Cristo, né? A santidade do homem. Mas essa providência de Deus diz respeito às coisas mais importantes da vida, mas ela diz respeito aos detalhes da vida. Deus também providencia detalhes da vida do homem para que ele chegue a esta finalidade, à salvação. Porque nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz, né, até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados.
O que ele quer dizer com isso? Os detalhes de nossas vidas estão sob o olhar de Deus. Que coisa linda, né? Então, também inclui dentro do tema da providência as necessidades muito humanas, né? Muito cotidianas, inclusive, também, além dessas grandes realidades espirituais, digamos assim, mas também as realidades singelas da vida do homem, né? Que as questões materiais, as questões de saúde e tudo isso, né? Deus está olhando a vida do homem, né? E o conduzindo para este bem, para a salvação. E Deus continua providenciando tudo isso, né? Tenha certeza, Deus providencia os detalhes de nossas vidas para nos encaminhar. Inclusive, na providência de Deus, existe também Deus providencia dando e Deus providencia tirando. Isso que é uma coisa interessante. Deus tantas vezes retém, Deus tantas vezes permite o que não desejamos e até o não desejável, mas com a finalidade da nossa salvação, para nos educar, para nos purificar, para nos penitenciar, para que possamos chegar a este fim, que é o grande desejo dele. E para isso Deus utiliza de meios de providência. Porque quando a gente fala de providência de Deus, tantas vezes a gente fala assim, olha, eu vivo da providência de Deus como se Deus descesse do céu e desse as coisas que precisamos, né? Não, Deus utiliza-se de meios, né, de providência. A igreja é um grande meio de providência, né, para nós. Os sacramentos, conforme eu disse, são meios de providência, a palavra de Deus, né? Os acontecimentos da vida, o trabalho, né? O trabalhador, ele vive da providência. E Deus se utiliza de um meio para esta providência, né? Você que está aí nos acompanhando, escutou o nosso querido falando, né, do que é a providência de Deus, como ela age. E ele usou, inclusive, o Catecismo da Igreja Católica. E lá no 321, número 321, achou aí, Fernando? Achei, Vamos claro. ler, é pequeno, tá? Olha, Fernando vai ler. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até seu fim último. Qual é o nosso fim último, gente? Isso é importantíssimo, né, Fernando? Sim. Qual é o nosso fim último? Nós temos falado isso aqui no programa Brasil Cristão desde quando a gente entrou no ar com esse programa. Nosso fim último é Deus, né? Nós somos criados para voltar a Deus, né? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a providência divina, como disse o nosso irmão, vem dispor para nós todos os meios para que nós voltemos ao nosso fim último, que é Deus. Drica, eu confesso para você que quando eu ouvi a palavra providência de Deus, eu sempre ficava nas questões mais materiais mesmo, sabe? A grande maioria de nós. Exato. E tá lendo junto com você que está em casa a Escritura, ampliando de tal modo a visão, né? É maravilhoso. Porque, de fato, o maior bem é o Senhor. E se você não experimentou isso ainda como o maior bem, você peça ao Espírito Santo para que ele traga essa revelação a você. O maior bem, o bem mais precioso é o Senhor. Quero dizer a você, se você foi um bom pai e proveu estudos aos seus filhos, se você proveu roupa, alimento, tudo, educação, mas se você falhou em guiá-lo a temer o Senhor, amar o Senhor, seguir o Senhor, eu preciso dizer que é necessário que você dobre o seu joelho e peça que o seu filho tenha essa graça, porque esse é o fim último. Tudo aqui vai passar, Drica. Exatamente. Fernando, quem nos assiste agora, pensa comigo isso, porque nós estamos falando da forma como Deus dispõe todas as coisas, e aí nós estamos transcendendo as questões materiais, nós vamos falar delas ainda hoje elas aqui. são importantes. Mas neste momento nós estamos vendo a providência divina como Ele cuida de nós, teus filhos. Se você está acompanhando agora a Rede Século XXI, porque de alguma forma você teve um contato com Deus, você conhece Deus. Não é? Ou você está aí por curiosidade para saber o que esse povo está falando, né? Mas isso já é uma providência divina, né, na sua vida, para você ouvir essa palavra. Ou a maioria dos nossos telespectadores, porque já tem um conhecimento de Deus, já tem uma caminhada, né? É cristão, é católico, ou cristão de protestante, não importa. Todos estamos aqui por um motivo, porque essa TV evangeliza. Agora, se você parar para pensar um minuto,
E você vai perceber na sua história quais foram as disposições que Deus usou para que você estivesse onde você está agora. Exato. Eu fiquei pensando hoje de manhã, quando eu fazia minha oração, eu rezei e me veio à mente quando eu era criança, quando eu tinha 5, 6 anos, eu brincava muito, eu ficava muito na rua e chegava uma hora da noite que todos os pais chamavam as crianças, os filhos deles, para dentro de casa. E eu ficava lá, porque não tinha ninguém para me chamar para dentro de casa. Minha mãe estava trabalhando, meu pai não sabia onde que estava. E eu ficava lá na rua e eu olhava, todo mundo já tinha entrado. A sensação que eu tinha não tem ninguém cuidando de mim. Eu cresci com esse sentimento até que, nas disposições que Deus usou para me trazer até a Ele, eu percebi que o tempo inteiro Deus estava olhando por mim. Esse Pai que cuida. E os caminhos que Ele foi fazendo na minha vida foram os caminhos que falou, vem aqui minha filha, eu vou te mostrar como eu cuidei de você durante toda a sua vida. E eu comecei a louvar a Deus e agradecer esse amor infinito que Ele tem por nós. Então, neste momento, você pode partilhar conosco também a divina providência de Deus na sua vida. Nós já falamos no nosso WhatsApp para você participar conosco, 19 997 16 99 15. Envia para nós o seu testemunho. Por quê? Porque talvez você nunca parou para pensar e achou que aquelas dificuldades, aqueles momentos ruins, eram só momentos ruins e dificuldades, eram só dores que você não precisava ter vivido. Não. Muitas vezes as dores são as disposições que Deus usa para nos atrair de volta a Ele. Até, Fernando, os mandamentos de Deus é uma forma de Deus nos proteger e nos guardar, como é uma providência divina. Sem dúvida, toda a revelação, toda a ação de Deus, né, faz parte de sua providência, guiando todas as coisas, dispondo todas as coisas para Jesus. É bonito isso, nós vemos isso no seio da Trindade. Tudo aquilo que o Pai faz é para o Filho. Tudo aquilo que o Filho faz é para o Pai. Né? E o Espírito Santo é a própria ação das divinas pessoas, e é pessoa. Então, essa dinâmica, ela se repete em tudo, em toda a obra da criação. Se nós olharmos desta forma, no começo desse programa já, você vai começando aí a falar, nossa, Drica, é mesmo, nossa, Fernando, como Deus cuidou de mim mesmo. Gente, eu estava tão presa às coisas materiais, mas olha, na minha vida, naquele momento Deus me salvou, naquele outro momento Deus me tirou daquela situação, e Deus foi dispondo dos momentos para você estar aqui. Nós vamos trazer outras pessoas para participar conosco hoje. Tem agora, né, Fernando? Tem. Mais uma pessoa conosco. Exato. Vai participar com a gente o Ricardo Nascimento, lá de Foz do Iguaçu. Posso falar quem é ele? Pode falar. Eu vou falar, eu que vou anunciar. Isso. Ricardo Nascimento é o nome. Ricardo Nascimento, irmão do nosso querido Fernando Nascimento aqui. Meu irmão mais velho. Ele que vai trazer para nós, agora, neste momento, também um pouquinho, né, desse olhar da providência divina na nossa vida. Vamos ver juntos. Sou Ricardo Nascimento, tenho 42 anos, sou casado com a Gabriela, somos pais de 2 lindos filhos, João Pedro e Tiago Henrique, e moramos aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Uma terra muito bonita, uma terra especial, tanto para mim quanto para minha esposa, quanto para a nossa família. Aqui, nessa terra, eu pude experimentar de uma forma muito singular a providência de Deus na minha vida. Sou jornalista, sou apresentador de TV, sou cientista político de formação, trabalho na área de coaching, sou formado em coaching integral sistêmico pela FEBRACIS, atuo como palestrante, continuo a minha missão dentro da renovação carismática católica e vendo a providência de Deus dia após dia em todas as coisas. Deus vai abrindo as portas, Deus vai amparando as portas, vai amparando a gente, abrindo essas portas. E sou muito grato a Deus, por tudo que tem. E a gratidão, eu acho que é a grande chave da providência divina. E outra, a responsabilidade, a autorresponsabilidade que a gente chama. Né? Eu tenho me deparado cada vez mais com textos bíblicos quando fala da questão da vida, e principalmente da vida financeira,
e a gente está vivendo um momento muito crítico, né? O quanto a gente precisa ser responsável. Quer dizer, Deus é providente, Ele faz a parte dele. Mas nesse período todo eu tive que aprender a fazer a minha parte, e ainda estou aprendendo. Porque eu pude perceber também que a grande maioria, se não a totalidade, dos problemas que eu enfrentei foi porque eu enterrei meus dons, enterrei meus talentos, não multipliquei aquilo que Deus me deu com sabedoria. E hoje eu fico olhando para o Evangelho, e ele tem um sentido muito amplo, mas eu quero trazer aqui para o lado financeiro, quando Jesus faz a parábola dos talentos, fala das parábolas dos talentos, que ele distribui, né, e ele compara justamente com o dinheiro, com os talentos. Me marca muito essa questão de você receber de Deus e trabalhar com o que você recebeu de Deus. Multiplicar, não ser preguiçoso, né? Deus, ele te confia, mas você precisa fazer a sua parte. Então isso é um grande aprendizado hoje. Deus, ele é providente, ele nos socorre, mas a pergunta que fica é: o que eu estou fazendo, o que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? A providência divina está em tudo. A vida que hoje eu tenho, que você tem, é providência de Deus. É Ele que providenciou esse dia, essa hora, esse momento. Como é que eu estou usufruindo disso? Como é que eu estou multiplicando os dons e os talentos que Ele tem me dado hoje, aqui, agora? E aí a gente começa a entender o que é a abundância, né? É saber viver os talentos de Deus de uma forma muito forte, muito intensa, nesse momento, no agora, no hoje. O ontem já foi, o amanhã eu não tenho. Por isso que a cada dia basta o seu cuidado. E eu vou plantando o amanhã, eu vou plantando agora, vivendo agora, trilhando esse caminho agora. Outra passagem bíblica que me vem aqui ao coração é quando Jesus fala daquele homem que, para construir uma casa, ele tem que saber os seus recursos. Ele tem que saber, porque se ele não saber os seus recursos, acontece que ele constrói algo que ele não consegue terminar. E mais uma vez, né, Jesus pega um elemento muito próprio da vida humana, e é também o aspecto financeiro, administrativo, gerencial, e diz assim: e você? Como é que você está dimensionando sua vida? Né? Como é que você está organizando a sua vida, a sua história? Né? Você tem gerenciado, vou dar um exemplo, você tem gerenciado sua vida financeira? Você tem uma planilha de custos, você sabe quanto você ganha, sabe quanto você gasta, você tem aplicado, você tem investido, você tem feito, o que você tem realizado, né? Você pode dizer: não, o que dando para comer aqui tá bom, né? As pessoas acham que isso como é que eu vou dizer? Entenda bem o que eu vou dizer. Como se isso fosse o suficiente, quando na verdade isso é diferente de abundante. Deus quer que a gente tenha por aqui para comer, e Deus quer que a gente tenha também para compartilhar com aqueles que não têm, que a gente possa multiplicar os dons, desde que o nosso coração não esteja fundamentado no dinheiro, desde que a nossa vida não seja uma busca desenfreada pelo financeiro, porque aí ele se torna um Deus, e ninguém pode servir a dois senhores. Então são coisas bem diferentes quando o nosso coração está no Evangelho, quando nós entendemos o que é verdadeira abundância, né? Quando nós entendemos o que é a responsabilidade de viver bem e impactar a vida da nossa família e as pessoas ao nosso redor com aquilo que temos. É isso que eu tenho aprendido. Esse é o grande aprendizado de todo esse tempo que Deus tem me dado. E olha que é muito pouco ainda de aprendizado que eu recebi. Tenho muita coisa para aprender, estou aprendendo, mas eu quero dizer para vocês que eu tive a graça, né, de viver uma virada que ainda está sendo realizada na minha vida, né, de sair de um momento de muita crise, de um momento de muita dificuldade, um momento que a gente queria ir embora dessa cidade, que é uma cidade que nós amamos, porque é o momento das dificuldades, o momento da dor, mesmo diante da fé, muitas vezes o sofrimento ele nos cega, o desespero, né? O desespero é o quê? Desesperar, é perder a esperança, é perder o que se esperar. Então eu não espero mais nada, né? O que está acontecendo comigo é fatal, é isso e não tem mais muito. Não,
O desespero é isso. O desespero ele acentua a fatalidade. É quando eu deixo de acreditar que algo pode mudar. Esse é o desespero. Não pode, nada mais muda. E nessas horas, quando a gente entra no desespero, é a hora que a gente comete talvez os maiores erros, as decisões mais equivocadas, né? E nessa hora, nesse tempo, eu queria ir embora daqui. E a graça de Deus me manteve aqui. E aqui é providência de Deus. Aconteceu e tem acontecido na minha história. E Deus é providente, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, providente de tantas formas, providente nos amigos. Quantos amigos, amigas eu tenho de verdade que foram mão de Deus, sustento de Deus. Providente na igreja. Quanto auxílio eu recebi dos meus irmãos da igreja, padres, amigos, providente no trabalho, providente nos estudos, providente na minha casa, em ter uma esposa que está comigo, cujo coração eu admiro demais. Providente que no meio de tudo isso, foi aí que nossos 2 filhos chegaram, em tudo isso, né? E Deus foi sempre fiel, nada nos faltou. Nada nos faltou. Se algo, hoje eu olho para trás e falo, faltou isso? Não faltou. Não era necessário aquilo. Nada. Deus nem sempre dá o que a gente pede, mas Ele sempre nos dará o que a gente de fato precisa. Eu fico, lógico, sempre emocionado. Emocionado, coração feliz. Meu irmão mais velho, Ricardo, que está falando aí, foi através da vida dele que eu, quando tinha 12 anos, conheci Jesus. Ele me levou para um grupo de oração. Ele era um jogador de futebol na época, ele jogava na categoria júnior do Atlético Paranaense, nós somos de Curitiba. E ele teve uma grande transformação na vida dele e me levou para o grupo de oração. Então, é realmente um grande modelo aí de vida cristã. E tudo isso que ele está falando aí, eu testifico, é vida na vida dele. Fernando, é interessante que nas palavras dele, a gente percebe, e você que está em casa, eu queria que você chamasse a sua atenção para isso, que ele teve que passar pelo processo de reconhecer a providência de Deus na vida dele. E hoje ele se tornou um especialista, né? Em lidar com a divina providência na nossa vida. E aí a gente saiu do campo, daquilo que a gente transcende, que é a providência espiritual, como Deus cuida de nós, seus filhos, e foi para o campo material, que é também a divina providência. Porque se a palavra de Deus nos fala que nós precisamos de salvação, e aí Deus dispõe de todos os meios para nos salvar, fala também, Deus sabe de todas as necessidades que os seus filhos precisam, como roupa, comida, casa para morar. Viu, Drica, o que é impressionante é você entender que não se trata de suprir as tuas necessidades, se trata de abundar para servir o outro. Isso foi tremendo. Um grande ensino, Exatamente. A gente agradece muito, 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 viu, Ricardo? Obrigada. Ele vai voltar daqui a pouquinho, a gente vai voltar a falar com ele. Você que está em casa agora participando conosco, enviando a sua mensagem, continue enviando sua mensagem. Nosso WhatsApp está aqui, ó, nosso telefone 19997 169915. Vamos ver algumas participações antes da gente sair para o intervalo? Quem está conosco é a Vandácia Costa Pereira. Hoje é meu aniversário. Olha, parabéns! Ei! Quero rezar com vocês, agradecendo mais um ano de vida. Muito feliz, obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar por você, viu, Vandácia? Parabéns. Dalva Oliveira, peço a divina providência pela cirurgia que irei fazer na quarta-feira, dia 3. Deus seja contigo, Dalva. Deus seja contigo, em nome de Jesus. Vera Agripino Gordiano, boa tarde. Acabei de ligar a TV e essa palavra de Deus tocou em meu coração, pois estão tão preocupada com minha vida profissional e financeira. Olha isso, ó, Vera Gordiano. Nós, quando voltarmos do intervalo, vamos falar um pouquinho dessa nossa vida que necessita de coisas materiais, né? Dinheiro para pagar as contas, comida na mesa, casa para morar. Como é que é a relação de Deus Pai, né, no cuidado dessas coisas em nós, os seus filhos, tá bom? Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre isso. Já já a gente volta.